Posso contar uma história para você? Posso contar? Tinham 3 jovens, né? Que acabou um culto como um culto de hoje. Esses 3 jovens procuraram o pastor no final da palavra e perguntaram para o pastor: pastor, você falou enchei-vos do Espírito. Como é que a gente faz para se encher do Espírito? Enchei-vos do Espírito, né? Você falou sobre essa passagem. A gente quer saber como se enche do Espírito. O pastor pegou uma peneira. Esse pastor estava bem equipado, né? Tinha uma peneira na mão dele. Pegou uma peneira, deu uma na mão desses 3 jovens e falou: vocês vão no rio que tem aqui perto? Enche essa peneira com água e traz aqui para mim. E vocês vão aprender como é se encher do Espírito. Aí os jovens obedeceram. Foram lá para o rio e ficaram 1 hora, 2 horas. Como é que a gente vai levar água nessa peneira? E botavam a água dentro, e a água escoava. E se a gente botar um papel? E se a gente botar um plástico? Não, mas ele falou para trazer na peneira. 2 dos jovens desistiram e foram embora. E o 3º jovem ficou lá no rio. Passando essas 2 horas, o pastor foi no rio. Quando o pastor chegou lá, falou assim: cadê os seus amigos? Eles foram embora, eles desistiram, achou que o senhor estava brincando com a gente. Ele falou: e você, por que você ainda está aqui? Eu entendi. O que você entendeu? Que a peneira só pode ficar cheia do Espírito quando ela está dentro do rio. Você não tem como transportar o Espírito, você tem que estar dentro do rio. Você tem que estar dentro do rio, e aí você vai estar cheio do Espírito. Amém? Quem aqui quer ficar dentro do rio? Quem aqui quer se encher do Espírito da forma dele? Não, você não vai carregar, você vai entrar, você vai estar dentro do rio. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma palavra. Nós ainda estamos na campanha, né? Em busca pelo avivamento. E eu sei que a gente já pregou várias vezes aqui, o bispo pregou, a pastora Ana Cláudia hoje pregou de manhã, maravilhosa a palavra. Se você não viu, depois olha aí pelo YouTube, você tem a oportunidade ainda de receber essa palavra. Se você está aqui presencialmente, você pode ver essa palavra depois. E a internet, esse jeito da gente distribuir a palavra pela internet também presencial, fez uma coisa maravilhosa. Porque agora nós podemos assistir as palavras e meditar melhor na palavra. Amém? Normalmente nós temos tendência a gente pensar nas coisas e olhar para o lado negativo. Ah, mas eu amo estar na igreja, muita gente não está vindo na igreja. E a internet tem um lado muito bom, que é essa palavra, estudar a palavra. E hoje eu estou muito feliz, porque hoje eu estou vendo que a igreja já está enchendo. As pessoas já estão vindo, estamos voltando aos cultos normais, e estamos com muitas pessoas aqui. Eu não sei se de casa você vai conseguir ver, mas estamos praticamente lotados aqui no nosso ambiente, que é certo, né? Espalhado, com máscara, com todos os cuidados. E isso é maravilhoso, sabermos que estamos enchendo de novo a igreja. Você que está em casa, se você não se sente tranquilo, se você não se sente à vontade, fique em casa, assista o culto. Mas se você já começar a se sentir mais tranquilo, liberado, você venha para o culto. E se você está em casa, eu também queria te convidar para você compartilhar essa palavra. Se você está no Instagram, clica no aviãozinho aí, seleciona pelo menos 10 pessoas, compartilha essa palavra. E se você está no YouTube, clica naquela parte que é compartilhar, que se eu não me engano é um Vzinho com bolinha na ponta, né? É isso mesmo, né? Compartilhe essa palavra, amém? E vamos à palavra. Nós vamos falar sobre avivamento. E é muito interessante, eu não sei se você é um pregador da palavra, mas você estuda a palavra. Quando eu recebo uma missão, essa semana eu recebi uma missão, falar sobre avivamento. E quando a gente recebe uma missão e a gente começa a estudar, o Espírito Santo começa a falar conosco. E o que acontece aqui no púlpito é o pregador, ele está compartilhando o que Deus está falando com ele. Pelo menos tem que ser assim, né? Então eu fiquei pensando: Senhor, o que eu tenho para falar sobre avivamento? E eu vou ser sincero com vocês. Hoje, o Espírito Santo falou comigo que eu tenho que buscar o avivamento. Que eu não me sinto avivado, eu não estou avivado como eu teria que estar. A gente, anos de evangelho, pastor da igreja, como é que pode? Pode,
Porque o Espírito Santo, ele tem que falar mais alto dentro de nós. O avivamento é o relacionamento intenso. O avivamento, as pessoas pensam assim, avivamento é o quê? É cair no Espírito, as pessoas falando em línguas, é aquele movimento espiritual que acontece tremendo, assim, que as paredes tremem. Não, o avivamento começa com um relacionamento intenso com o Espírito Santo seu e meu. O relacionamento que a gente ouve a voz do Espírito Santo. Ah, pastor, mas você está falando para mim que você ouve a voz audível? Eu acho que até eu já ouvi a voz audível, mas eu não estou falando isso. Eu estou falando de uma voz que tem dentro de nós, que nos leva a nos aproximar de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Essa voz do Espírito Santo, ela tem que falar conosco, mas o problema é que às vezes nós aceitamos Jesus, nós nos convertemos numa célula, numa casa como essa do Paz do Lar, e essas pessoas tiveram um encontro com Deus ali, como muitos aqui tiveram na igreja ou em célula, e a gente começa a ter experiências com Deus, logo que a gente se converte, e parece que as coisas, parece que tudo move. Alguns amigos vão embora, outras pessoas chegam, os hábitos vão mudando, a conversão, no início da nossa conversão, é maravilhoso, porque muita coisa acontece em pouco tempo. Eu não sei se na sua vida foi assim, mas na minha vida foi assim. Na sua vida foi assim? Muita coisa acontece em pouco tempo. Em pouco tempo, parece que tem uma reviravolta na tua vida, né? Algumas pessoas estão até tranquilas financeiramente e quebram nessa época, depois Deus reergue de novo. Algumas pessoas têm problemas de saúde e Deus reergue. As pessoas que não falavam com alguns parentes, começam a aparecer pessoas, amigos antigos, porque Deus começa a controlar as circunstâncias para você falar com as pessoas dele. E aquele momento que é chamado de primeiro amor, é um momento maravilhoso. Quem aqui já experimentou esse momento? Levanta a mão, você que está aí. Esse momento do primeiro amor é maravilhoso. É um momento que parece que as coisas andam muito rápido. Parece que a gente só quer falar de Deus. Parece que as outras coisas perdem importância na nossa vida. E você só quer saber de Deus, você vira um caçador de Deus. Então eu procurava as pessoas, eu sabia que eu tinha um amigo que tinha se convertido um tempo antes. Eu falei, eu quero conversar contigo, porque aconteceu uma coisa comigo, eu quero te contar. Outras pessoas que trabalhavam comigo, eu comecei a falar assim, vem cá, você tem que saber o que aconteceu comigo. Olha, eu fazia isso, agora eu não faço mais. O meu casamento está sendo transformado, a minha vida financeira está sendo transformada. Eu já não falo mais palavrão como eu falava, eu parei de beber, chegar em casa alcoolizado, eu parei de ver prostituição, eu parei de ver pornografia, a minha vida está mudada. E quando as pessoas começam a falar sobre pecado, querer te levar de volta, você está muito protegido, porque você teve um encontro com Deus, você fala, não, isso eu não quero mais, você rejeita. Mas o que acontece depois disso? Que é o que eu quero chegar na palavra. O que acontece depois disso é que você vai se acostumando com o Evangelho. Parece que todos os seus amigos do mundo, que você não conseguiu pregar, que você não conseguiu influenciar de uma certa maneira, somem. Alguns amigos novos vêm, os irmãos da igreja, você se converte, você anda com o pessoal da igreja, você faz uma célula, você de repente é um hospedeiro, ou você é um líder de uma célula, você começa a crescer na palavra, mas parece que aquele sentimento do primeiro amor, parece que aquele fogo que tinha do Espírito Santo, parece que aquela vontade de ser um caçador das coisas de Deus, vai diminuindo. Você vai se acostumando com o Evangelho. E esse costume com o Evangelho é o que eu chamo de esfriamento, que é o contrário do avivamento. A religiosidade, que é você, não estou falando de pecado, não estou falando que você voltou a pecar, eu estou falando é que você começa a se acostumar com as coisas de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Pode ficar à vontade para falar amém de vez em quando, tá? Amém? Né, bispo? Assim que o bispo fica à vontade. E você vai se esfriando. E você tem movimentos. Eu não sei, aqui quem já foi no encontro com Deus? Revisão de vida, né? Revisão de vida, encontro com Deus. Aí você vai no encontro, depois você vai no reencontro, depois você vai no desencontro.
E você vive de picos de avivamento. Você vive de picos. Aí, olha, essa semana vai vir um pastor visitante trazer uma palavra, e ele tem uma bênção, ele é um profeta. Aí você, opa, vou nesse culto. Aí esse culto é um culto diferente, e esse culto parece que as coisas fluem mais. Esse pastor, você não conhece ele é de fora. E aí esse pastor começa a profetizar, começa a falar coisas, e você tem um pico de avivamento. E depois começa a segunda-feira, a semana começa, os problemas, as circunstâncias, a vida familiar, a vida do trabalho, e você se acostuma de novo com o evangelho. Você se acostuma com viver uma vida. Eu sou cristão, eu sou salvo. De vez em quando uma pessoa no trabalho comenta com você, e você fala assim, eu sou evangélico. E a pessoa fala, ai que legal, mas e aí? De repente você pega uma pessoa dessa que está no primeiro amor, né? E aí, me conta aí, o que tem acontecido na tua vida? Não, eu estou bem, está tudo bem. Você não tem novidade. Eu quero voltar. Eu preparando essa palavra, eu estava falando com você, Senhor, eu quero voltar para aquela novidade. Eu quero voltar a ter testemunho todo dia. Eu quero voltar a falar de você de uma maneira diferente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso é o avivamento. O avivamento é quando o Espírito Santo tem liberdade de te usar. É quando você tem autoridade, você tem ousadia de você falar para uma pessoa, Deus tem algo para a tua vida. Isso é errado. Volte aqui, volte para os caminhos do Senhor. Não trate a sua esposa assim. Deus tem algo para você. Não, meu querido, não faça isso. Você tem que buscar mais a Deus. Mas a gente vai se acostumando com o evangélico que nós somos. Nós vamos nos acostumando a ter uma vida, talvez com menos conflitos, mais suave. Alguns até falam assim, eu acho que eu era muito radical quando eu me converti. Agora eu estou mais light. O Espírito Santo não quer usar crente light. O Espírito Santo só usa crente hard. Ele não quer crente light. Ele não quer o cristão light. Sabe o que está acontecendo? Existia uma outra religião, não vou falar qual é, na época que eu me converti, né? Uma outra religião que as pessoas falavam assim, eu sou tarará não praticante. Vocês sabem o que eu estou falando, né? E aí você tinha o cara que era avivado nessa religião, e tinha a pessoa que era não praticante. E sabe o que acontece hoje? Tem um monte de evangélico não praticante. Tem um monte de crente não praticante. E tem o crente que, não, eu frequento a igreja, todo domingo eu vou no culto. Mas eu tenho que te falar uma coisa, o Espírito Santo não quer se relacionar com você no culto só, no domingo. O Espírito Santo, ele não quer falar com você quando você fala com ele. Tem gente que pensa que o Espírito Santo é uma caixa de correio. E você quer falar com Deus, você escreve uma carta. Ou então um endereço de e-mail. Espera aí, agora eu vou sair da minha vida e eu vou escrever, vou parar tudo que eu estou fazendo, vou escrever um e-mail para Deus. Aí eu falo, Senhor, cuida disso para mim. Cuida daquilo para mim. Resolve esse meu problema. Em nome de Jesus, amém. Ponto. Aí tu manda um e-mail para Deus, manda uma carta para Deus. Agora eu vou voltar para a minha vida. E aí Deus quer te responder esse e-mail, mas você só abre a caixa do e-mail do retorno quando você quer. Você só abre essa carta quando você quer. Gente, o que Jesus falou é que ele iria para o Pai, mas ele mandaria o Consolador. Ele falou que esse Espírito Santo, ele não é uma caixa de e-mail, ele não é uma caixa de correio, ele está dentro de você, ele está dentro de mim. Para você ouvir esse Deus, para você falar com esse Deus, você tem que ter um relacionamento intenso com Ele. E o relacionamento intenso com Ele é de manhã, quando você está no banheiro, Ele quer falar contigo. É quando você sai para você caminhar, é quando você sai para pegar sua condução para o seu trabalho.
Ele quer falar contigo dentro daquela condução, às vezes, lotada. Ele quer falar contigo no momento que você está na mesa. E você sabe o que eu estava falando com Deus? Eu quero que o Espírito Santo fale comigo, até quando eu vou falar alguma coisa que não é verdade, ou até quando eu vou ter um pensamento errado, ruim. Eu quero que Ele fale isso comigo. Ferrete, olha o que você está falando. E aí você fala, não tem jeito não. Não tem mais jeito esse casamento não. Eu quero que Ele fale comigo naquele momento. Fala assim, Ferrete, olha o que você está falando. É isso que eu estou falando? Eu não sei se vai bater a meta, eu não sei se a gente vai vender, eu não sei se a gente vai conseguir pagar essa dívida. Eu não sei. Eu quero que o Espírito Santo chegue para mim naquele momento e fale assim, olha o que você está falando. Isso está saindo da minha boca ou está saindo do inferno através da tua boca? A gente tem que falar o que sai da boca do Espírito Santo que está dentro de nós. Tudo que sai da tua boca, que é de Deus, é proveniente do Espírito Santo. É difícil. Eu estava orando hoje e Deus estava falando, eu estava falando com Deus e eu estava falando assim, Senhor, o que é coisa da minha cabeça? O que é coisa do minha psique? E o que é coisa do teu espírito? E Deus estava falando comigo, conhece a minha palavra, você vai ter intimidade comigo. Quando você conhece a palavra de Deus, e quando as coisas que você ouve são contrárias à tua vontade, da carne, isso vem do Espírito. Tudo que é contrário à vontade da carne, e é bom, vem do Espírito. E é isso que a gente tem que ouvir. Amém? Abre comigo aí Isaías 6, versículo 5. Diz assim, vamos ler aqui. Amém. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Sabe o que é isso que eu estou falando para você? Esse é o sentimento de quem anda com o Espírito Santo dentro dele. É um sentimento de coisas que você não tinha que falar, ouvir coisas que você não tinha que ouvir, e o Espírito Santo te dá esse sentimento, ai de mim, ai de mim, ai de mim. Ele teve esse mesmo sentimento. Sabe que eu fiquei pensando, há 2000 anos atrás, Jesus andava na terra, e algumas pessoas tiveram um encontro com Jesus. A mulher do fluxo de sangue, que a pastora Ana Cláudia falou, Jairo, algumas pessoas, Pedro, Mateus, tiveram um encontro com Jesus. E eu fiquei imaginando assim, Senhor, imagina se eu vivesse nessa época, e eu tivesse um encontro face a face com Jesus. Aquela mulher adúltera, ela estava sendo apedrejada, ia ser apedrejada, né? Jesus falou com as pessoas que aquele que pecou, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Ninguém atirou, foi saindo de um a um, né? E ficou ele e ela, e ele falou assim, cadê os que te condenavam? Ele era o único que poderia tirar aquela pedra, e ele teve misericórdia dela. Essa misericórdia que nós temos que pedir todo dia a Deus, essa misericórdia, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, é o que diz a palavra, mas graças a Jesus Cristo de Nazaré, que foi crucificado naquela cruz para remir os nossos pecados, graças a Deus, Deus teve misericórdia de nós. Eu acho que se eu encontrasse com Jesus, eu teria vergonha. Eu acho que se eu encontrasse com Jesus face a face, eu acho que eu iria chorar. Algumas pessoas encontraram Jesus, lembra daquele centurião romano? Ele falou assim, Senhor, o meu servo está doente. Vamos lá, Jesus falou. E ele falou, o servo centurião falou assim, Senhor, manda só uma palavra. Eu tenho vergonha de você ir na minha casa. O que ele quis dizer era isso. Você não precisa perder tempo comigo. Não perde tempo comigo. Jesus, que grande a fé daquele homem. Sabe o que era a fé dele? Ele entendeu quem era Jesus.
Se nós entendermos quem é Jesus, nós choraríamos pelo que Ele fez por nós na cruz. Nós temos que honrar isso que Ele fez com a nossa vida. Nós temos que honrar com as nossas atitudes. Nós temos que honrar com esse nome que nós recebemos de cristãos. Nós temos que honrar esse nome. E Ele foi para o Pai e Ele enviou o Espírito Santo. Ele enviou o Espírito Santo. A misericórdia do Senhor é abundante. A misericórdia do Senhor é muito maior do que a sua lista de pecados. A misericórdia do Senhor, a graça do Senhor é muito maior do que a sua lista de pecados. Amém? Abre comigo lá, Romanos 8, 14. Eu vou ler o 14 e o 15. O avivamento, ele começa com conhecimento de Deus. O Espírito Santo que mora em nós, ele é uma pessoa, né? Diz assim, no 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Eita, diminuiu muita letra, espera aí, irmão. Pois vocês não receberam um espírito que os escravizava, né? Para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O que aconteceu? Jesus morreu na cruz e Ele deixou de ser o unigênito do Pai. Ele passou a ser o primogênito. Mas quem te garante que você é filho de Deus é o selo do Espírito Santo sobre você. Não adianta você só verbalizar que você é filho de Deus. Não adianta só você aceitar Jesus. Lá em Romanos 10, 9 e 10... está escrito que só com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Só que a salvação, ela necessita da unção do Espírito Santo, depois da salvação. Para você viver nessa terra, aquele ladrão da cruz, ele recebeu Jesus como Senhor. O que Jesus falou para ele? Hoje mesmo estará comigo no paraíso, não é verdade? A salvação, você recebe quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador. Mas o que faz você viver nessa terra, e você viver bem nessa terra, e você ser fiel até o final, é o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai fazer você vencer. Só aceitar Jesus não basta. Você tem que vencer e ser fiel até o final. Mas nós precisamos do Espírito Santo. Se você não tiver esse entendimento que Ele está dentro de você, e você não der espaço para Ele falar com você, você está a um cristianismo, você está fadado a um cristianismo fracassado. Isso é o que Deus falou para mim. Eu não estou falando para você, eu estou compartilhando o que Deus falou comigo. Se eu não der o espaço para o Espírito Santo, eu estou fadado a um cristianismo fracassado. Às vezes eu penso assim, eu vejo uma pessoa que pregava o Evangelho, uma pessoa que era forte em Deus, que pregava a palavra, cair num pecado. Eu vejo uma outra que é uma pessoa que anda com Deus, fala com Deus, mas de repente ela se esfriou. De repente ela se esfria. E aí você encontra com essa pessoa, e aí como é que estão as coisas? Está tudo bem? E aí? E a busca de Deus? E a misericórdia de Deus? E os milagres? Pessoa, não estou mais desse jeito não, irmão. Agora eu estou cuidando mais do meu trabalho. Agora eu estou andando, de vez em quando eu vou na igreja. Mas sabe aquela igreja lá, o pastor falou isso, eu não gostei. O outro lá, não sei o que, só quer saber de dinheiro. Ó, aquele lá se meteu com política, falou um monte de besteira na internet, eu também saí. Tá bom, você saiu, mas você foi para outra lá, você foi buscar Deus? Eu não. Meu negócio agora é Deus e Ele, eu e Deus.
Tá bom, é você e Deus. E o que você leu essa semana? O que você buscou Deus essa semana? O que você tem para falar? Querido, sabe o que acontece? A igreja é que nos aproxima de Deus. Nós precisamos das pessoas. Nós precisamos do convívio da igreja para nos aquecer. Quando você se afasta da igreja, você dificilmente se mantém em Deus durante muito tempo. Você precisa do pedacinho do Espírito Santo que está dentro do teu irmão aí do lado. Olha para o teu irmão aí do lado, olha para ele com máscara mesmo, olha. O Espírito Santo está dentro dele, está dentro dela. O pedacinho do Espírito Santo que está dentro dele, está dentro dela. É o que vai trazer uma palavra para você de vez em no momento da aflição. É o que vai trazer um refrigério no momento que tiver as coisas ruins. Amém? Isso é igreja. E essa pessoa que ela se afasta, ela não ouve mais a voz do Espírito Santo. E sabe o que acontece quando ela não ouve? Entra um demônio que chama não tem nada a ver. Vocês já ouviram falar desse demônio? Desculpe falar. Entra. Não, mas isso aí não tem nada a ver. Ah, eu saí para beber com as amigas, não tem nada a ver. Ah, eu pegar esse dinheirinho aqui que não é meu, mas é porque essa empresa é muito grande, essa estatal é muito gigante, isso aqui é uma comissão que ninguém pode saber. Mas isso não tem nada a ver. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você começa, o Espírito Santo começa a não ter espaço para falar para você. Foge disso. Se afasta dessa pessoa. Se aproxima dele. Vai lá, vai agora caminhar lá na praia. A primeira pessoa que você encontrar, fala de mim. Liga para aquele casal, chama eles para jantar na tua casa. Eles estão precisando ouvir você. Vai lá naquele lugar. Olha, você está vendo aquele homem ali? Dá uma oferta para ele, porque ele está precisando dessa oferta. Só quem ouve essa voz é quem anda com o Espírito Santo. Só quem ouve essa voz é quem ouve o Espírito Santo. Não deixe o dia a dia te afastar dessa voz. Isso é um relacionamento. Todo relacionamento tem esforço dos dois lados. Deus já fez o esforço dele, agora é contigo. Amém? O avivamento, ele começa na sua vida, depois ele se alastra para outras pessoas. O avivamento começa na vida de uma pessoa, e ele se alastra para a sua família, ele se alastra para os seus amigos, ele se alastra para os seus relacionamentos da igreja, ele se alastra para um bairro, ele se alastra para uma cidade, ele se alastra para um estado, ele se alastra para um país. É uma espiral. A gente procura o avivamento assim, hoje vai ter um culto, que vai vir uma pessoa, um pastor estrangeiro, e lá vai ter o avivamento. Eu vou lá para me avivar. Eu vou falar uma coisa para vocês. Deus está esperando você ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, para o avivamento começar em você, para o avivamento começar em mim. Quando todos nós estivermos ouvindo e seguindo o que o Espírito Santo está falando, o avivamento, que são os prodígios, que são os milagres, que são as maravilhas, eles vão vir. Há um mês atrás eu estive aqui nesse púlpito pregando numa terça-feira, e eu falei com o pessoal aqui assim, que eu estava conversando com Deus, e eu estava falando, Senhor, por que a gente não ora para um paralítico andar e ele anda? Por que a gente não ora com um cego e ele abre os olhos? Esse poder está disponível para nós. Eu compartilhei aqui nesse púlpito numa terça-feira. E o Espírito Santo hoje estava me respondendo essa pergunta. Ele falou assim, quando você tiver um nível de intimidade comigo, e você tiver totalmente avivado, e eu avivar outras pessoas, essa unção de cura vai varrer a nossa igreja.
as pessoas vão ser trazidas para cá. E as pessoas vão falar, vamos levar fulano lá? Porque lá a cura acontece. Os milagres acontecem. As pessoas entram lá destruídas emocionalmente e Deus traz cura. As pessoas entram lá sem andar e o lixeiro que passa lá na porta dessa igreja, ele está pegando muleta, porque estão jogando as muletas no lixo. Você consegue ver isso? Amém? É isso, o avivamento, ele começa no seu relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Não espere isso de fora, não espere isso dos outros, não espere isso da igreja, não espere isso de um louvor que traga mais emoção. Isso é uma coisa pessoal, ele já está aí dentro. Ele quer sair, ele quer transbordar através da tua boca, ele quer transbordar através da dança, ele quer transbordar através das suas atitudes. Ele já está dentro de você. Vocês creem nisso que eu estou falando? Ele já está aí dentro, e ele está fervilhando para ser como se fosse rios de água viva. É o que Jesus falou. Abre comigo lá em 1 Coríntios 2,12. E eu queria convidar o pessoal do louvor aqui para estar aqui comigo. 1 Coríntios 2,12 diz assim, ó. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Existem dois espíritos, é o que a Bíblia está falando, que é o espírito do mundo, que é com letra minúscula, o E, né? E o espírito com letra maiúscula, que é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, e você tem um batismo no Espírito Santo, você recebe esse Espírito Santo, ele está dentro. Mas o outro espírito, ele está fora, que é o espírito do mundo. Quanto mais eu me aproximo do espírito do mundo, menos eu ouço a voz de Deus. Pastor, mas você está falando daquele pessoal que usa a camisa toda fechada aqui? Você está falando daquele pessoal que usa a saia lá no pé? Não. Eu estou falando de atitudes. Eu estou falando de pensamentos. Eu estou falando do que sai da tua boca. O pecado não é o que entra na tua boca, mas é o que sai da tua boca. O que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. E o que sai é porque está dentro daqui, ó. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, dominadores desse mundo. A nossa luta é uma luta na mente, meu irmão. A nossa luta é uma luta na mente. E essa luta está querendo calar a voz do Espírito Santo. Eu consigo ver pessoas que tiveram experiências com Deus tremendas aqui. Eu consigo ver. Eu não estou falando de ninguém específico não, tá, irmão? Eu estou falando que o Espírito está falando comigo. Eu consigo ver pessoas que viram coisas maravilhosas demais. Mas que hoje o Espírito Santo não pode falar nada com você. Porque você tem uma barreira na tua mente. Você tem um capacete de bronze. E você até vê pessoas que estão avivadas, que estão relacionando com Deus, e você acha que essas pessoas estão até sendo radicais. Deus está buscando os radicais. Deus está buscando aquelas pessoas que o Espírito Santo vai falar e elas vão agir. Deus está esperando as pessoas que vão ter uma fé, que Deus vai falar para você, pode ir lá naquele lugar. Mas Senhor, esse lugar que você está falando para mim é perigoso. Pode ir. Atravessa a rua lá. Você vai encontrar um rapaz. Aquele rapaz que você encontrar, que você conhece, vai te levar lá. E tem uma pessoa lá que eu quero que você ore com ela.
Quem aqui quer ter essas experiências? Aleluia. Quem aqui quer ter uma experiência do Espírito Santo trazer uma pessoa até você e você falar para essa pessoa: eu não sei por que eu estou falando isso, mas Deus está com saudade de você. Deus está com saudade das suas palmas no culto. Deus está com saudade da madrugada que você ajoelhava e você buscava Ele. Isso não passou, isso não é para encontro, isso não é para retiro, isso não é para monte. Isso é para o seu quarto, isso é para a sua sala, isso é para dentro do culto, mas também é para dentro do Uber. Isso é para o seu chuveiro. Isso é para o seu chuveiro. Você não precisa marcar com Ele um encontro, porque Ele está dentro de você. Não tem um encontro, você já anda com Ele. Glória a Deus. Você não precisa marcar. Talvez você precise de uma ajuda para criar um ambiente, ou talvez você precise de uma ajuda de um pastor vir aqui. Você pode ter implicância comigo, você pode achar que eu estou falando alguma coisa, mas você talvez precise de um pastor vir aqui falar para você se lembrar que Ele está dentro. Ele está aí dentro. Mas pastor, você não está vendo as circunstâncias que eu estou vivendo, minhas contas estão atrasadas, meu casamento, a minha mulher foi embora, meu marido foi embora, a minha empresa faliu. Você não sabe, pastor, eu estou doente, eu estou com uma sentença de morte. Depois que você e o Espírito Santo, e você ouve a voz dele, eu vou te falar uma coisa: nada disso importa mais. Tudo isso é fichinha, tudo isso não é um problema. Quando você entende que Deus está dentro de você, tudo vira pequeno. Porque o maior, aquele que é grande, aquele que é todo poderoso, aquele que criou os céus e a terra, aquele que morreu na cruz, aquele que enviou o Espírito Santo, Ele habita dentro de mim. E isso é maior do que qualquer coisa. Para a liberdade Cristo nos chamou. Deus te chamou para ser livre. Deus te chamou para essas coisas não influenciarem mais a tua vida. Dívida, problemas de saúde, nada disso vai influenciar mais a tua vida, porque algo muito maior está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. E todas as coisas, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, vão se resolver, vai acontecer, porque Deus fará o impossível. Deus fará, Deus tem feito já. Você só precisa enxergar, você só precisa ouvir. Amém? Fica de pé, vamos cantar esse louvor. Sopra, Espírito. Começa a falar com Ele aí, durante o louvor. Se você quiser se ajoelhar, pode se ajoelhar. Se você quiser ficar em pé, se você quiser sair do seu lugar, mas fala com Ele. Dores antigas, vem pra curar. Sopra, Espírito, trazendo vidas, junta os pedaços, já
aos pedaços, já ouço ruídos do teu agir na nossa casa, no nosso lar. Vem, Senhor, faz levantar do vale. Declara isso. Põe de pé, Senhor. Põe de pé os ossos secos com todo o teu poder, Senhor. Vem restaurar da multidão de caídos, da multidão de... Aleluia, aleluia. Faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra quando o vento soprar. Quando o vento soprar, tudo vai, tudo vai, tudo vai, tudo vai. Tudo volta para o lugar, em nome de Jesus. Ei! Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento, só igreja, quando o vento soprar, tudo vai. Aleluia! Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta pro lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, aleluia. Quando o vento soprar, tudo volta, tudo volta, tudo volta, tudo volta. Ei! Quando o vento soprar, Espírito Santo, Yeshua, Yahvé. Ei! Quando o vento soprar, esse vento já está soprando nesse lugar. Você pode sentir aí o Espírito Santo que move todas as coisas, que retrocede aquele que deu ordem, retrocede agora em nome de Jesus. Ei, 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 vem. Quando o vento soprar, aleluia, aleluia, vem, vem. Quando o vento soprar, ele está soprando. Sente, 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 sente. Aleluia. Sobre o Espírito, sobre o Espírito, sobre o Espírito, sobre o Espírito. Aleluia. O Espírito de Deus vem sobre nós. Sobra, sobra, vem. Sente o Espírito, mete. Ei. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, quando o vento soprar, aleluia, aleluia, aleluia. Coloca a tua mão agora no teu coração. Oh Deus, oh Deus, nós podemos fazer tanta coisa com o que foi falado aqui hoje, mas nós podemos não fazer nada. Livra-nos de não fazer nada, Senhor. Senhor, traz um avivamento pessoal para cada um de nós. Pô, até suei. Senhor, que nós possamos dar espaço para ouvir a Tua voz. As oportunidades, as circunstâncias, as pessoas que Tu colocas na nossa frente. Oh Deus, antes de sermos profissionais, antes de ser casal, antes de sermos o que somos, nós somos servos Teus. Usa-nos a nós. Senhor, não precisa que se levantem outras pessoas. Não precisa, Senhor.
Perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, quando nós não ouvimos a Tua voz. Tira tudo que tampava os nossos ouvidos. Tira todo o capacete que o espírito do mundo colocou sobre as nossas mentes. Aviva-nos, Senhor. Traz de volta a experiência do primeiro amor, a vontade de ler a Tua palavra, a vontade de orar, a vontade de falar de Ti para todos. Oh Deus, Espírito Santo de Deus, aviva-nos para que a Tua igreja seja avivada. Aviva-nos para os sinais, prodígios e maravilhas acontecerem através de nós. E que a Tua igreja seja conhecida por um local de milagre. Mostra-nos um propósito maior do que aquele que temos perseguido. O propósito de fazer a Tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Oh Deus, coloca as pessoas certas na nossa frente. Coloca as pessoas e usa a nossa boca para abençoar, para falar o que Tu queres. Tira dos nossos lábios toda incredulidade, toda murmuração. Em nome de Jesus, que nós saiamos daqui hoje e que tenhamos oportunidade essa semana. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Bispo. Quando o vento soprar. Aleluia. Boa noite. Boa noite. Estou vendo aqui uma multidão na minha frente. Amém, amém. Como é tão bom estar na Tua presença, Senhor. Como é bom estar, Senhor. Como é bom ser essa peneira que está dentro, está completamente imersa dentro da Tua água, dentro do Teu rio, Senhor. Livra-nos, Senhor, da mesmice, livra-nos, Senhor, da tradição, livra-nos, Senhor, da religiosidade. Livra-nos disso. Queremos ser avivados todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Livra-nos do capacete que o mundo colocou na nossa cabeça, na nossa mente. Livra-nos disso, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero fazer um convite para você, que essa semana você fale de Jesus para 3 pessoas. 3 pessoas. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai te usar, você vai ser instrumento de Deus. Convide essa pessoa a participar da sua célula online, convide essa pessoa para assistir o nosso devocional às 8h30 da manhã. Convide essa pessoa para entrar numa sala de oração. Nós temos sala de oração que recebeu agora recentemente 4, 5 pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho, perguntaram assim: será que eu posso participar dessa sala de oração? Olha só que bênção. O Espírito Santo o Espírito Santo agora está incomodando muita gente e nós estamos mais perto dessas pessoas agora, como nunca antes tivemos próximo delas. Então, eu quero desafiar você. Fala assim: 3 pessoas. 3 pessoas. Em nome de Jesus. Eu tenho certeza que algumas pessoas estão nos assistindo pela primeira vez. Nós queremos saber quem você é. Queremos saber o seu nome. Queremos saber quem... Eu preciso de água. Aconteceu alguma coisa aqui? Abre para mim. Sabe o que é isso? Emoção demais. Hoje eu estou vendo aqui na igreja pessoas que eu não via há alguns meses. Está muito... Que bom, que bom, que bom. Devagarzinho estamos voltando. Existem 3 pessoas perto de você, próximas de você, que precisam ouvir uma palavra como essa. Que o Espírito Santo possa habitar nela. E o Senhor fazer tirar aquela pessoa das cinzas. Quero fazer um desafio a você. 3 pessoas essa semana. 3 pessoas. Ore, peça o Espírito Santo para te guiar. Você vai estar na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa, para falar de Jesus para essa pessoa. Deus não tem uma igreja, Deus não tem uma missão para a igreja.
Deus tem a igreja para uma missão. E nós somos a igreja de Cristo para essa missão. Implantar aqui na terra o reino de Deus, na vida de cada um, na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Posso orar por você? Posso abençoar a tua semana? Amanhã, 8h30 da manhã, no Instagram, Sara Recreio, eu e minha esposa estamos começando essa semana te dando uma bênção. Tá, vamos te abençoar amanhã. Nós temos uma palavra de Deus para você começar essa semana. Essa semana vai ser melhor que passou. Essa semana você vai fazer valer essa quarentena. Essa semana Deus vai fazer um milagre na tua vida. Basta que você tenha expectativa no teu coração. Essa semana Deus vai fazer um milagre na minha vida, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana você vai ter muita paz no coração. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo habita dentro de você. E Ele traz a paz de Cristo. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Porque você está mergulhado no sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, ora pela sua família, ora pelo seu trabalho. Essa semana. Porque você tem semeado na presença do Senhor. Ele vai te dar uma colheita. Não escutei não, gente. Como é que vai ser a sua colheita? Nossa, que coisa linda, gente. Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Uma semana cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.